Orações que prevalecem contra o inimigo, áudio 2. O jogo de guerra. Muitas vezes nós podemos aprender bastante com jogos. De fato, eu acho que alguns jogos foram inspirados por Deus para nos ensinar sobre a dinâmica espiritual ao nosso redor. O xadrez se encaixa nessa categoria. Em seu livro, Aprenda Tudo sobre o Xadrez, dos primeiros lances ao xeque-mate, Daniel King escreveu: o xadrez é um jogo de guerra. Você controla um exército e seu oponente, o inimigo, controla o outro. O destino do seu exército depende inteiramente de sua própria habilidade. A maioria dos outros jogos depende da sorte. Um lance pode ser determinado pelo rolar do dado ou o virar de uma carta. Mas no xadrez não há acaso. Você tem total responsabilidade por seu próprio sucesso ou fracasso. E é por isso que o xadrez pode ser um dos jogos mais satisfatórios de se ganhar. Antes de fazer um lance no tabuleiro, você deve tentar prever, na medida do possível, como seu adversário reagirá. Para decidir o que fazer, você precisará usar a razão, a memória e a lógica combinadas com um pouco de emoção e inspiração. É aqui que vejo o xadrez tomar uma dimensão espiritual. À medida que nos encontramos envolvidos na guerra contra o inimigo, Deus requer que nós rendamos nossa mente ao seu controle, como ele também nos dá níveis mais altos de intuição e inspiração espiritual. Nós discutiremos ambos com mais detalhe ao longo deste livro, mas por enquanto vamos dar uma olhada rápida em cada aspecto. Dentro de cada um de nós, tanto homens quanto mulheres, há uma função chamada intuição. Uma vez que nosso espírito está conectado de novo com seu Criador, nossa intuição é então ativada em novas dimensões e se torna mais afiada. Estimulada pelo Espírito Santo dentro de nós, a intuição inclui a sabedoria, o conhecimento e o discernimento dados por Deus e outros entendimentos sobrenaturais similares sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Nossa intuição, portanto, nos ajuda a entender os lances que o inimigo faz contra nós, qual é seu próximo passo, provavelmente, e como podemos fazer lances estratégicos que tanto frustrarão seus planos quanto nos farão avançar em direção à vitória. A intuição guiada pelo Espírito Santo nos dá a habilidade de vencer nosso inimigo. A inspiração já é outro caso. Ela é o próprio cerne da fé. Quando nós temos fé no íntimo de nosso espírito, nós estamos inspirados. Se nós estamos inspirados, nós recebemos o sopro ou derramar de vida. Esse sopro de vida nos faz ser guiados, motivados e nos leva a perseverar na busca da comunicação que precisamos ter com Deus, a fim de trazer uma influência divina para as nossas vidas e ações. Para manter o curso pelo longo caminho, sem se cansar, nós precisamos ter uma inspiração divina que refresque, renove e conceda-nos esperança, especialmente naqueles momentos em que o inimigo tenta erroneamente nos convencer de que ele ganhou. Inspiração é aquilo que se levanta dentro de nós para gritarmos: o rei tem mais um lance. O papel de cada um de nós. King escreve mais sobre xadrez, mas ele poderia estar fundamentando meu próximo ponto sobre o reino espiritual. Já se alegou que existem mais possíveis lances no tabuleiro de xadrez do que átomos no universo. Isso conta para a popularidade do jogo através dos séculos. O xadrez nunca foi resolvido, entre aspas. Mesmo hoje, na era do computador, ele se mantém tão complexo e fascinante como deve ter sido quando surgiu na Índia, quase 1.500 anos atrás. Nós podemos aplicar o mesmo conceito para a nossa vida espiritual. Ela é muito parecida com um jogo de xadrez. Existe um número infinito de possíveis lances que podem virar o jogo nessa ou naquela direção.
A direção do Senhor em nossas vidas é, portanto, fundamental. Isso se aplica tanto a cristãos como indivíduos, como enquanto corpo de Cristo. Vamos continuar usando a analogia do jogo de xadrez para vermos onde cada um de nós se encaixa no corpo de Cristo. Para jogarmos xadrez, precisamos conhecer cada peça e a sua função. Vamos voltar ao rei para uma explicação sobre como ele funciona no xadrez. O valor de cada peça é baseado em seu poder no tabuleiro. Lembrando que esses valores ajudarão você a decidir quais peças trocar e quais peças manter. Todos nós temos valor aos olhos do Senhor. Cada um de nós tem um lugar diferente para estar, diferentes dons e diferentes medidas de fé, mas todos nós temos valor. Senhor, tu me sondaste e me conheces, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, 1, 13 a 16, ARC. Em outras palavras, Deus deu tanto valor a você que criou você. No xadrez, a rainha, com sua habilidade de se mover como um bispo e um castelo, é, sem dúvida, a peça mais poderosa no tabuleiro. Quando a rainha está no centro do tabuleiro, ela exerce um poder extraordinário. A influência da rainha se estende de um lado a outro do tabuleiro. A rainha pode se mover para qualquer casa. Se a rainha for perdida, as chances de ganhar a partida se reduzem bastante. O castelo é outra peça estratégica, apesar de não ser possível utilizar todo o seu poder no começo de uma partida. Ele só pode se mover de cima para baixo ou de um lado para o outro. Ele não pode pular por estar cercado. O bispo e o cavalo também são importantes, mas não tão versáteis. Essas peças são guias úteis ao tomarmos decisões estratégicas em uma batalha acirrada pelo tabuleiro. Então, é claro, tem o peão. Mesmo que o peão pareça inferior, ele protege as outras peças. Às vezes, ele é sacrificado para ganhar uma posição de valor para lances futuros. Comum e humilde, como possa parecer, o peão tem um potencial incrível, porque se ele alcançar o lado mais distante do tabuleiro, pode ser trocado por uma rainha, um bispo, um cavalo ou um castelo. O peão é como você. Você nasceu com um grande potencial. Você pode passar por alguns momentos difíceis que pareçam bastante sacrificiais, mas você pode atravessá-los e chegar ao outro lado. É pela perseverança e superação que a plenitude do seu potencial pode ser reconhecida. O fim do jogo. O rei é a peça mais importante no tabuleiro. Todo jogo gira em torno da luta para prender o rei. Isso se chama xeque-mate. Perca essa peça e você perde o jogo. Logo, é vital manter o rei o mais seguro possível. Uma vez que fazemos aliança com o Deus Santo e ele habita nossa vida e mora dentro de nós, nosso adversário, o diabo, precisa desenvolver estratégias para impedir o rei de ser reconhecido e estabelecido em nós. Aplicar o xeque-mate no rei adversário é o objetivo final em um jogo de xadrez. O termo vem do persa antigo xá-mate, que significa o rei está derrotado. Você tem que ameaçar o rei inimigo com uma de suas peças para que ele fique impossibilitado de se mover e escapar à captura. Um xeque-mate geralmente ocorre quando as forças de um lado ou exército são esmagadoramente superiores ou por um ataque direto e inesperado sobre o rei. O inimigo de nossas almas nos ameaçará constantemente. Ele elaborará planos para nos prender, apesar de nosso adversário, por vezes, se parecer esmagadoramente superior. Deus em nós
a esperança da glória sempre nos dará um modo de escapar. O rei explica como o xeque-mate é diferente do cheque. O cheque ocorre quando o rei é atacado por uma peça, mas ainda pode escapar. Em outras palavras, não é necessariamente fatal. Não entre em pânico se seu adversário, de repente, derrubar uma peça com força e gritar cheque. Isso não põe fim ao jogo e nem sempre beneficia o seu adversário. Então, qual exatamente é a questão do cheque? Um cheque pode ajudar você a ganhar tempo. Ele pode levar o rei inimigo a uma casa fraca, tornando-o vulnerável a um ataque futuro. Muitos de nós ficamos desconcertados quando o inimigo nos aplica um cheque. Esteja disposto a continuar e saiba que, na realidade, você tem um modo de escapar. Em Mateus 24:13, nós encontramos: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. NVI. Quando o inimigo aplica um cheque em você ou tenta convencer você de que o jogo acabou, você pode ser aquele a lembrá-lo que o rei tem mais um lance. E enquanto você avança e prevalece sobre o inimigo, você será aquele a dar o grito final: cheque mate. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Até o próximo áudio.